Então, ó, vamos resolver essa inequação aqui, ó. 2x mais 3 é maior que x menos 1, tá? Pausa o vídeo aí e tenta resolver. Bom, eu vou passar esse x para o outro lado subtraindo e esse x para o outro lado subtraindo. E aí eu vou ter, então, 2x menos x é maior que menos 1 menos 3. Então, x é maior que menos 4. Essa daqui já é a minha solução, tá? Então, que números, né? O dobro mais 3 é maior do que ele menos 1. Esses números aqui são todos os números que são maiores que menos 4. Qualquer número maior que menos 4 vai obedecer isso aqui, tá bom? Vamos para outro aqui, ó. 3x mais 12 é maior que 6x menos 18. Aí, ó, existem vários jeitos de resolver isso aqui, né? Você pode passar o 3x para o outro lado. No caso aqui, ó, eu vou estar passando o 6x para cá, tá? E o 12 eu vou passar para lá. Então, a gente vai ter 3x menos 6x é maior que menos 18 menos 12. Então, menos 3x é maior que menos 30. Aí eu vou multiplicar os dois lados por menos 1. Então, 3x é menor que 30, tá? Quando eu multipliquei os dois lados por menos 1, é a mesma coisa que eu pegar esse 3x passar para lá e o 30 passar para o outro lado. Eu vou chegar aqui, 30 é maior que 3x, tá? Aí eu giro a inequação aqui, ó, e ela dá a volta nisso. E aí eu vou dividir os dois lados por 3. Então eu tenho que o x tem que ser menor que 10, como solução dessa inequação. Beleza? É simples assim. Tudo bem? Bom, galera, agora a gente vai estar voltando aí em um exemplo que eu resolvi agora há pouco, né? Que é esse exemplo aqui, ó. X mais 6 tem que ser maior ou igual a 10. Tá bom? Então, a gente viu agora há pouco, né? Que esse aqui era o gráfico do x mais 6. Esse aqui era o gráfico do 10. Beleza? Então, vamos desenhar aqui coloridinho, ó. Esse aqui, então, é o gráfico do x mais 6. Esse aqui é o gráfico do 10. Esse ponto aqui, ó, a gente descobriu que ele era o ponto 4, né? E aí a gente tem, então, que a solução dessa inequação é que o x ele tem que ser maior ou igual que 4, tá? Daqui em diante, a curva x mais 6 ela é maior do que a curva 10, tá bom? Agora, a gente vai resolver essa inequação de outra forma. Eu vou pegar o meu 10 e eu vou passar ele para o outro lado, negativo. E aí eu tenho que x mais 6 menos 10 tem que ser maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Então eu tenho que x menos 4 tem que ser maior ou igual a zero. Então, deem uma olhadinha, ó, aqui. E deem uma olhadinha aqui. Quando a gente estava resolvendo isso, a gente queria saber quando que x mais 6 era maior que 10. Agora a gente quer saber quando que x menos 4 é maior ou igual a zero, né? As funções aqui mudaram, mas a solução não. Ó, se eu desenhar essa função aqui no plano cartesiano, ó, então aqui é y e aqui é x, aí x menos 4, ó, x menos 4 significa aqui que essa função, ela corta no menos 4 e ela é crescente, né? E o zero dela, ó, x menos 4 igual a zero, a gente tem aí que o x é 4, então ela está cortando aqui no 4. Então essa função em laranja aqui é a função x menos 4. E essa função em verde, ó, essa função em verde é a função zero, né? G de x igual a zero. E essa daqui é a f de x igual a x menos 4, né?
Então, qual que é a nossa solução? A gente não quer os valores que x menos 4 é maior ou igual a zero. Então, é daqui para frente, né? Então, a solução disso aqui seria que o x é maior ou igual a 4. Tá? Então, percebam aqui, ó, o efeito, né, de fazer duas funções diferentes. As funções, ó, elas têm as mesmas características, ó. Elas só estão em posições diferentes. Beleza? Por quê? Porque quando você pegou esse x mais 6 e subtraiu 10, significa que você pegou essa curva laranja e você desceu 10 com ela em todos os pontos. E aí a curva laranja veio parar aqui. Tá vendo? E se você pegar essa curva verde e subtrair 10 de todos os pontos, ela vai parar aqui no chão. Tá? Então, se a gente pegar essa inequação aqui, ó. Se a gente pegar essa inequação, que é representada por isso, e subtrair 10 dos dois lados, o que a gente está fazendo, na verdade, é pegando as duas curvas e abaixando 10 unidades. Então, você pega a curva laranja e desce 10 unidades, aí ela para aqui. E você pega essa curva verde, desce 10 unidades, ela para aqui. Tá bom? Então, é isso que acontece quando a gente está subtraindo coisa dos dois lados, né? Você está fazendo a mesma coisa nas duas funções. Você está descendo elas juntas, né? Para você não precisar analisar quando que isso aqui é maior que 10. Aí você analisa quando que isso aqui é maior que zero, né? Fica uma análise mais simples de ser feita. Porque você não precisa colocar outra reta. Você faz já direto no eixo. Beleza? Então, essa que é a ideia aqui. Tá? Qual que seria, então, a aplicação de inequação? Né? Onde que isso aí aparece? Bom, você tem essa função aqui, definida aí de a para os reais, tá? A expressão da sua função é dada por raiz de 3x menos 5. E a pergunta é, qual é o domínio mais amplo da sua função? Né? Então, qual que é o maior domínio aqui, galera? Ó, quem que é o nosso A? Tá? Essa que é a pergunta. Aí, vamos lá, ó. Como isso aqui vai ser uma função real, a gente não pode ter coisa negativa dentro da raiz, não é mesmo? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar isso aqui e forçar a ser maior que zero. Maior ou igual, tá? Porque a raiz pode dar zero também. Então, se você quer determinar o domínio mais amplo disso aqui, você pega o que está dentro do radical e fala que tem que ser positivo. E aí você cai numa inequação do primeiro grau. Para resolver, você passa o 5 para o outro lado. E depois você passa o 3 dividindo. Então, você tem aí que o seu domínio vai ser dado apenas pelos x's maiores ou iguais que 5 terços. Né? Se você pegar um x menor que isso, vai dar negativo. E aí você vai ter que tirar a raiz de número negativo. Tá? Então, como o nosso contradomínio é dado pelos reais, não pode dar complexo isso aqui. Tá? Então, o nosso domínio, que seria o conjunto A, ele vai ser 5 terços para frente. Tá bom? Outra maneira de escrever é que o A é todo x pertencente aos reais, tal que o x seja maior ou igual que 5 terços. Tá bom? Então, tanto isso aqui quanto isso aqui querem dizer a mesma coisa, tá? Eles representam aí o domínio mais amplo dessa função. Beleza? Vamos fazer mais um exemplozinho desse, ó. Determinem aí, então, o domínio mais amplo, né, dessa função aqui. Raiz de menos x mais 10. Tá? Então, eu quero saber qual que é o nosso domínio aqui. Pausa o vídeo aí e tenta fazer. Então, galera, ó, menos x mais 10 tem que ser maior ou igual a zero. Aí você passa o menos 10 para lá e multiplica os dois lados por menos 1.
Então, seu x tem que ser menor ou igual a 10, tá? Então, o seu conjunto A aí, ele seria dado por menos infinito até 10. O 10 entra porque o sinal é de igual também, tá? Então, esse daqui seria o domínio mais amplo dessa função. Da hora, né? Da hora, da hora. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui para falar, ó. Agora, pessoal, a gente vai trabalhar com inequações fracionárias. Beleza? E vamos pegar aqui um exemplo bom para a gente começar, ó. Vamos começar aqui. Vamos começar aqui, ó, estudando essa inequação, tá bom? Então, x menos 1 dividido por x menos 2 é maior que zero. Eu quero saber quais x's, né, que respeitam isso aqui. Antes de mais nada, vamos fazer alguns testes? Vamos pegar aqui, por exemplo, x igual a 5. Se eu colocar 5 aqui, quanto deu? Ó, 4 sobre 3. 4 sobre 3 é maior que zero? Sim. Isso significa que o 5 ele tem que estar dentro da solução que a gente encontrar. Tudo bem? Se eu pegar x igual a zero, aí eu coloco aqui, ó, 0 menos 1 dividido por 0 menos 2. 0 menos 1 é menos 1. E 0 menos 2 é menos 2. Menos 1 sobre menos 1 é a mesma coisa que meio. Meio é maior que zero? Sim. Então, o zero também vai fazer parte da nossa solução. Tá? Se eu colocar x igual a 2. Se eu colocar 2 aqui, vai ficar 2 menos 1. E embaixo vai ficar 2 menos 2. Aí você zerou o seu denominador. Então, o 2 faz parte da solução? Não, o 2 não faz parte da solução. Se você colocar aqui 1,5, x igual a 1,5, né? Aí você coloca 1,5 menos 1, dividido por 1,5 menos 2. Isso aqui vai dar meio sobre menos meio, ou seja, vai dar menos 1. Menos 1 é maior que zero? Não. Então, não faz parte da sua solução, nem esse. Esses dois fazem, né? Então, o que a gente quer investigar é quando que isso aqui é maior que zero. Então, não é? Aí vai funcionar da seguinte forma, pessoal. Se você tem uma fração, se você tem aqui uma fração e o seu numerador é positivo e o seu denominador também, o que você pode dizer do sinal dessa fração? Se você está dividindo algo positivo por algo positivo, isso aqui vai ser maior que zero. Tá? Agora, se você tem um numerador positivo e um denominador negativo, o que você pode dizer do sinal dessa fração? Essa fração vai ser negativa, porque você vai dividir mais por menos, né? Se você pegar algo negativo e dividir por algo positivo, o que você pode dizer do sinal dessa fração? Ele vai ser negativo. E, finalmente, se você dividir duas coisas negativas, isso aqui vai ficar maior que zero. Tudo bem? Então, a gente não quer saber quando que essa fração ela é maior que zero.
Então, a gente vai precisar fazer a análise de sinal individualmente, em cima e embaixo. Primeiro, a gente vai ter que descobrir quando que a de cima é positiva e quando que ela é negativa. E, em seguida, a gente vai ter que descobrir quando que a de baixo é positiva e quando que ela é negativa. E aí, a gente vai juntar essas duas informações para fazer isso aqui, né? E aí, a gente quer como resposta o quê? Ó? A gente quer as duas positivas ou as duas negativas, porque vai dar que é maior que zero. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar o gráfico do x-1, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, e falar que o x-1 vai ser uma função. F de x é x-1. Agora a gente vai desenhar esse gráfico. Y e x. Então, essa daqui, ó, é a função identidade subtraído de 1. Né? Então, ela vai passar aqui no -1 e vai fazer isso aqui. A função é crescente, porque o a é positivo. O zero da função, ó, se você botar zero aqui, vai dar que o x é 1. Então, essa daqui é a sua função do numerador. Beleza? E o que a gente conclui? A gente conclui que, a partir do 1, a nossa função ela é positiva, tá? E antes do 1, a nossa função ela é negativa. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa pro denominador, né? Então, eu vou falar aqui que o meu denominador vai ser a função g, ó. G de x é x menos 2. E vamos desenhar esse gráfico. Então, esse daqui é uma reta que corta aqui no -2, porque o coeficiente linear dela é -2. Ela é crescente, porque o a é 1. E o zero dela, se a gente botar zero aqui, dá que o x é igual a 2, né? Então, essa daqui que é a nossa função. Daqui para a direita, ela é positiva. Daqui para a esquerda, ela é negativa. Beleza? Tudo bem, galera? Então, o que a gente vai fazer agora é justamente comparar esses sinais. Para isso, a gente vai usar de um artifício aí que o pessoal normalmente apelida de varalzinho, né? Ó. Você vai escrever aqui o seu numerador e você vai escrever o seu denominador. E aí, você vai passar aqui linhas verticais, tá? E essas linhas verticais aqui, elas vão sinalizar esses pontos aqui, ó, que são as raízes, né, das suas equações. Então, a gente vai colocar aqui o 1 e a gente vai colocar aqui o 2, tá? Então, essa função x menos 1, para frente do 1, ela é positiva. E para trás do 1, ela é negativa. Como vocês podem ver aqui. Tá bom? E agora vamos analisar essa função de baixo. Para a direita do 2, ela é positiva. Para a esquerda do 2, ela é negativa. Tá? Aí eu pergunto para vocês, né? Existe algum número que faça com que o seu numerador seja negativo e o seu denominador seja positivo? Não, não existe, tá bom? Ou os dois vão ser positivos para qualquer número maior que 2, ou os dois vão ser negativos para qualquer número menor que 1, ou o de cima vai ser positivo e o de baixo vai ser negativo para qualquer número que você pega aí entre 1 e 2, né? Olha esse exemplo, os exemplos numéricos que a gente fez, ó. A gente jogou o 5. O 5 não está à direita do 2?
como o 5 está à direita do 2, em cima ficou positivo e embaixo ficou positivo, né? Aí a gente pegou o 0. O 0, ele está à esquerda do 1. Né? Então, o de cima vai ficar negativo, menos 1, e o de baixo vai ficar negativo, menos 2. E se você pegar um valor que está no meio, 1,5, por exemplo, o de cima fica positivo, né? 1,5 menos 1 dá meio, e o de baixo fica negativo. 1,5 menos 2 dá menos meio. Beleza? Então, em cada um desses intervalinhos aqui, ó, o seu numerador e o seu denominador possuem esses sinais. E aí a gente vai fazer uma regra de sinal, né? Menos com menos dá mais. Mais com mais dá mais. E mais com menos dá menos. Tá bom? Então, se você dividir um negativo por um negativo, fica positivo. Se você dividir um positivo por um positivo, fica positivo. A gente não quer saber os valores que essa fração é positiva? Sim. Então, a gente vai pegar esse intervalo aqui e esse intervalo aqui. Tá? Pergunta: pode ser o 2? Não, porque se você colocar 2 aqui, vai dar 0 no denominador. Então, a gente vai deixar a bolinha aberta no 2. E pode ser 1? Se você colocar 1 aqui, vai dar 0. O 0 entra? Não, o 0 não entra. Porque isso aqui é maior que 0. E não é maior ou igual. Então, como o 0 não entra, o 1 também não entra. Então, é bolinha aberta. Tá bom? Então, qual que seria a solução dessa inequação aqui? Né? A solução vai ser dada por, ó, de menos infinito até 1. E o 1 não entra. Então, a gente vai deixar o colchete aberto. E a gente vai juntar, né, união daqui para frente. Então, o 2 não entra. E vai até o mais infinito. Então, essa sentença aqui, ó, seria a solução da nossa inequação fracionária. Tá bom? Aí, pessoal, por que que não é simples resolver isso aqui, né? Por que que você não pode pegar o seu x menos 2 e passar ele para o outro lado multiplicando? E aí vai ficar 0 vezes isso, né? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Por que que a gente não pode pegar isso aqui e passar para o outro lado? Aí, x menos 2 é igual a 0. Então, o x menos 1 é maior que 0. Então, x é maior que 1. Pode ver que não deu a mesma coisa, né? Por que que a gente não pode fazer isso? Justamente porque você não sabe se esse x menos 2 é positivo ou negativo. Qual que é o sinal desse cara? Porque se ele for positivo, você não troca o sinal. Se ele for negativo, você troca, né? E aí? Como você não sabe qual que é o sinal desse cara, você não pode pegar isso aqui e passar para o outro lado. Tá bom? Diferente das equações, né? Se a gente tem isso aqui, ó, x menos 1 dividido por x menos 2 igual a 0, como é que a gente resolve isso? Ó, a primeira coisa que você faz é tirar a condição de existência, né? Você sabe aqui que o seu x tem que ser diferente de 2. E aí, como isso aqui é diferente de 0, não importa o sinal que isso tem, porque você está numa equação, você pode pegar esse cara e passar para o outro lado. E aí você vai ter que x menos 1 é igual a 0. E aí você passa o menos 1. E aí você tem, então, que a solução dessa equaçãozinha aqui, ó, é 1. Como 1 é diferente de 2, ela não viola a condição de existência. Então, equação é mais simples, porque não importa o sinal do seu denominador. Aqui na inequação, o sinal do seu denominador importa. Então, passar ele para o outro lado não é tão simples. Você teria que dividir em casos, né? Aí você teria que falar assim, ó, se o x ele é maior que 2, eu não troco o sinal. Se ele for menor que 2, eu troco o sinal. Aí dá para fazer, mas ia... Quer ver? Deixa eu mostrar aqui.
Vamos lá. Ó. Eu vou resolver isso aqui sem usar o varal, tá? Você vai ter isso aqui, ó. X menos 1 sobre x menos 2 é maior que zero. Tá? Então, eu vou passar esse x menos 2 para o outro lado, multiplicando. Só que aí, de duas, uma. Ou ele vai ser positivo, ou ele vai ser negativo. Né? Então, eu vou escrever aqui, ó. Vamos supor que o x ele seja maior que 2. Se o x é maior que 2, isso aqui é positivo. Então, eu vou passar para o outro lado, multiplicando. E eu vou ter que x menos 1 é maior que 0. E aí eu vou passar o 1 para o outro lado, o menos 1, né? E aí eu vou ter que x é maior que 1. Tá? Só que essa aqui não é a minha solução. Porque isso aqui que eu fiz, ó, só vale para x maiores que 2. Então, se a solução dessa primeira parte é x maior que 1, eu vou ignorar isso aqui, né? E vou pegar só a partir do 2, tá? Então, a minha solução seria x maior que 2 dessa primeira parte, né? Agora, vamos falar assim que nosso x ele é menor que 2. Se ele é menor que 2, o nosso denominador é negativo. Então, vou pegar o denominador, vou passar ele para o outro lado e vou trocar o sinal da desigualdade. Aí eu vou passar o menos 1 para o outro lado somando. E a gente obtém que o x tem que ser menor que 1. O x menor que 1 tá dentro do x menor que 2? Sim, se a sua solução são os x menores que 1, automaticamente eles já vão ser menores que 2. Então, isso aqui já é a outra parte da solução. E aí a gente junta essa com essa. E aí você tem, então, que a sua solução, ela é x menores que 1. 1 não entra. União com x maiores que 2. E o 2 não entra também. Então, como vocês podem ver aqui, a gente obteve a mesma coisa. Eu, particularmente, acho que fazer desse jeito aqui é perigoso, tá? Porque você pode acabar errando um sinal, você pode acabar esquecendo de inverter a sua desigualdade, né? Então, resolver assim, eu acho mais perigoso. Eu acho mais fácil e mais seguro a gente resolver analisando o sinal do numerador e do denominador e fazendo o varalzinho, tá bom? Pelo menos é o que eu acho, tá? Mas vocês podem ficar à vontade aí para usar o que for melhor para vocês. O importante é saber que essa análise aí do numerador e do denominador, ela tem que ser feita, tá bom? Bom, vamos fazer mais um exemplo? Agora eu vou colocar um exemplo aqui e vai ser tarefa de vocês aí encontrar o conjunto solução, tá? Então o exemplo é o seguinte, ó. X menos 2 dividido por menos x mais 1 é maior ou igual a zero, tá? Então eu quero que vocês encontrem aí o conjunto solução dessa inequação do primeiro grau, tá? A resolução eu vou trazer no próximo vídeo, então tenta aí primeiro e confere a solução em seguida.